Argentina anuncia empréstimo junto ao FMI e Banco Mundial, que somados estão na casa de 32 bilhões de dólares. O que será que está rolando no país, hein? Falar um pouquinho também, galera, sobre o Brasil, que aprova, sanciona a lei de reciprocidade às taxações do governo Trump. Vamos ver se de fato o Brasil vai colocar em prática ou não. Lembrando que tem amplo apoio do Congresso Nacional. E falar um pouquinho também sobre a visita que a China está fazendo ao Vietnã, Malásia e Camboja, numa tentativa de aprofundar seus laços comerciais em meio à guerra comercial com os Estados Unidos. Para finalizar, falar um pouquinho também sobre a Ucrânia, que mais uma vez manda sua comitiva em direção aos Estados Unidos para tentar negociar um acordo de minerais terras raras, e a Rússia, que recebe o representante, o Steve Witkoff, em seu território e, com palavras dele, de Kate Kellogg, já anuncia que uma boa solução para a guerra seria dividir a Ucrânia. Sim, aparentemente os grandes líderes dos Estados Unidos têm essa proposta como proposta definitiva. Será, pessoal, que a Ucrânia então vai ser dividida? Qual é a proposta aí, né, pelos Estados Unidos? Para finalizar, estava a falar também sobre a questão do Irã, que hoje tem uma reunião super importante com os Estados Unidos em Omã, inclusive que pode acabar em guerra. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não sabe, pessoal, a Nômade, que é a maior e melhor conta internacional do Brasil, é parceiraça aqui do canal. E nesse momento de estabilidade, se você quiser diversificar um pouco os seus investimentos, com certeza a Nômade é a melhor opção. Cara, você tem as menores taxas do mercado para fazer as suas compras de dólares, você não tem custo de manutenção, custo de abertura, é super simples. Eu gosto de falar que democratizou o acesso aos investimentos no exterior. Sim, você pode comprar dólares e também realizar investimentos com taxa de corretagem zero. Além de tudo, a Nômade aceita em mais de 180 países, em caso de viagens internacionais, e você pode também usar o cartão de crédito deles, que é o cartão que eu uso, cartão Nômade Explorer, que só de você utilizar você vai ganhando cashback em dólar, vários outros benefícios, pontos, por exemplo, que não expiram, para eu que sou esquecido, é sensacional, você ganha acesso ao Nômade Lounge, vários outros benefícios também, inerentes ao cartão Visa, junto com os benefícios da Nômade. Então, pessoal, link na descrição ou QR Code aqui na tela para vocês, e tenho acesso à Nômade. Belezinha? Lembrando aí, cupom Ricardo20, até 20 dólares de cashback na sua primeira conversão cambial. Você compra dólares com um preço baratinho e ainda consegue ter acesso a 20 dólares de cashback até, dependendo, claro, do valor. Tamo junto, pessoal? Então, bora lá pro vídeo, ó. Como eu falei para vocês na introdução, a Argentina anunciou um empréstimo junto ao Banco Mundial e junto ao FMI na casa de 32 bilhões de dólares. Com o Banco Mundial, a gente fala do equivalente a 12 bilhões de dólares, com o FMI, 20 bilhões. Essas duas instituições, elas foram criadas lá na Conferência de Bretton Woods, lá em 1944, como organismos que ajudariam a reconstruir a economia mundial no pós-Segunda Guerra, mas que, claro, até hoje existem, né, e fazem propostas de financiamento, ajudas econômicas. Via de regra, o Banco Central, ele é mais voltado para investimentos em infraestrutura, ou investimentos assim, né, próprios ali do país, e o FMI usado mais para recuperações econômicas, quando é uma questão mais focado em superação de crise, controle de câmbio, questões mais ligadas à parte financeira. Tanto que, por exemplo, a dívida com o FMI, contraída agora, mais uma, né, está na casa de 20 bilhões de dólares e, segundo o próprio ministro da Economia, é para estabelecer o fim do controle cambial que se estabelece na Argentina desde 2019. Ou seja, eu diria que assim, é um voto de confiança que o FMI dá. No Banco Mundial, a ideia é mais ou menos a mesma. Tanto que, por exemplo, a própria Argentina colocou que 5 bilhões de dólares vão ser destinados a investimentos no setor privado e 1,5 bi é para ampliação de crédito para a população argentina. O próprio Banco Mundial colocou que é um forte voto de confiança nos esforços do governo para tentar estabilizar e modernizar a economia da Argentina. Lembrando, pessoal, que a Argentina vem no momento de recuperação econômica, é fato. A gente teve dados bem importantes, por exemplo, a inflação em fevereiro muito próximo de 2%, que o Milei fala que é a meta do seu governo, né, deixar pelo menos em 2% aí a inflação mensal. Só que no mês de março deu uma pequena acelerada, subindo para 3,7%. Só que se a gente considerar, claro, o somado anualizado, a gente tem na taxa mais ou menos de 55% a inflação anual.
Para uma inflação, galera, que já foi bem acima dos 3 dígitos, convenhamos que é uma melhora sensível. Mas, claro, nem tudo são flores. A gente sabe que grande parte desse controle da inflação, desse superávit primário que foi estabelecido pelo governo argentino, foi com política de corte de gastos públicos, fim de subsídios econômicos. Então, parte da população reclama dessas políticas públicas. Por exemplo, recentemente, a gente teve protesto da população mais idosa na Argentina por falta de reajuste da pensão e aposentadoria ali para os aposentados argentinos. Inclusive, que misturou. A gente sabe que na Argentina tem muita mistura, né, de torcida organizada, parte política e tal. Grande parte das torcidas organizadas se mobilizaram junto aos idosos, junto aos aposentados e pensionistas, para protestar contra a falta de reajuste do governo argentino. A Patrícia Burit, a gente sabe que está uma política bem rigorosa, inclusive de controle de manifestação, controle de, enfim, né, reclamações públicas, e isso está sendo visto por parte da população argentina com uma limitação da liberdade de expressão. Então, é claro, uma sociedade dividida, mas por enquanto o Milei, ele tem sim uma grande popularidade, ou pelo menos melhor que a dos seus opositores, e hoje é considerado como favorito para a reeleição na Argentina. Galera, você acha que o Milei está fazendo um bom governo na Argentina? Deixa aí nos comentários. Enquanto isso, tivemos também a confirmação que o Brasil sancionou a tal da Lei de Reciprocidade. Professor, o que é isso? O Congresso brasileiro, ou seja, Senado e Câmara dos Deputados, para vocês terem uma noção, no Senado foi 70-0 e na Câmara dos Deputados foi uma votação simbólica, né? Ou seja, você não contabilizou exatamente os votos. Mais ou menos, né? Todo mundo sabe que vai ser aprovado, né? A gente sabe como funciona o Congresso brasileiro. E aí a gente teve a aprovação pela Câmara e também pelo Senado. Foi praticamente unânime. Poxa, a Tereza Cristina, ex-ministra da Economia da Agricultura do governo Bolsonaro, fez uma proposta que dá anuência, que dá poder para o Lula, poder executivo, contrário, claro, a Tereza Cristina e a todos os seus parceiros políticos, para praticar sanções, ou punições, ou reciprocidades à medida dos Estados Unidos. Então perceba que não é uma coisa do governo federal, poder executivo. É uma coisa do governo federal em nível político como um todo. A direita, a esquerda, conservadores, progressistas, bancada ruralista, bancada, sei lá, né, da educação, todos eles partem do princípio que o Brasil tem direito de adotar medidas de reciprocidade contra os Estados Unidos. O Lula sancionou essa medida, ou seja, hoje ele tem o direito de fazer essa política pública. Eu, Ricardo, de novo, não tenho informações privilegiadas, mas fazendo uma análise um pouco mais política, geopolítica e econômica, não acho que o Brasil vá fazer essa política de reciprocidade. A gente quer sim se consolidar com uma potência latino-americana, é fato. Então, a gente critica, por exemplo, a intervenção que os Estados Unidos vêm fazendo no Panamá. O próprio Lula reclamou, junto a representantes da Dinamarca, dessa política imperialista dos Estados Unidos frente à Groenlândia, entende? Mas muito mais como um marco geopolítico. O Brasil, já que tem déficit comercial com os americanos, foi taxado só, entre aspas, em 10%, que é a taxa mínima. Agora o Trump ele revogou e por 90 dias é 10% para todo mundo. Cara, de verdade, para o Brasil dos males o menor, porque o Brasil de fato é bem protecionista contra produtos americanos, só que como a gente apresenta um déficit um déficit comercial, a gente foi taxado na taxa mínima. Eu acho que a conta do Trump não foi muito bem feita. Países, por exemplo, que são muito liberais com os produtos americanos, como Israel, 98% dos produtos entram sem impostos, foram taxados em 17%, só porque apresentam um superávit comercial com os Estados Unidos. Mas é outra questão, entende? Então acho que o Brasil ele vai protestar, ele vai entrar na OMC, ele vai por meio da CELAC criticar essa postura unilateral. O Brasil fará visitas à Índia, à China, à Rússia e deve ter uma postura forte criticando esse protecionismo americano, mas sem tomar medidas efetivas. Não acho que para o Brasil vale a pena comprar uma guerra comercial com os Estados Unidos, que lembrando é o nosso segundo maior parceiro comercial. Vocês acham, pessoal, que o Lula vai usar essas medidas de reciprocidade? Deixa aí nos comentários. Outra notícia, cara, bem importante, está ligado à China, que anunciou que fará uma visita por grande parte dos países ali do Sudeste Asiático. Vai fazer uma volta, né, por Vietnã, Malásia e Camboja, que são países, inclusive, que travam uma disputa importante
em relação ao domínio do mar da China Meridional. Existem brigas aí implícitas, né? A gente sabe que a China alega que toda essa região deveria pertencer aos chineses por questões comerciais, históricas, só que a ONU delibera que 200 milhas náuticas a partir do seu litoral é a sua zona econômica exclusiva, a área que você tem direito de exploração, tanto das águas como também do subsolo. A China não reconhece isso, pelo menos não no mar da China Meridional, né? E essa visita, essa volta que vai ser feita, é para uma região, lembrando que grande parte dos novos tigres asiáticos, potências industriais, potências emergentes, grande população, grande produção industrial, e que hoje estão chateadas, entre aspas, com os Estados Unidos, porque grande parte dos países foi taxado acima de 20%, 30%. Claro, são potências industriais que oferecem mão de obra barata. Grande parte das indústrias americanas foram produzir nesses países. Como exportam mais para os Estados Unidos do que importam, até porque não são países com grande capacidade financeira para fazer importações, mercado consumidor tão poderoso assim, são países muito mais plataforma de exportação, eles possuem uma balança comercial positiva. Então, na minha visão, é uma tentativa dos chineses tentarem consolidar alianças econômicas com países que recebiam grande parte dos investimentos vindo aí dos Estados Unidos. E quem sabe essa aliança econômica vire até uma aliança geopolítica. É a vez da China. A China vai tentar aproveitar esse momento de fragilidade, de quebra de confiança do mercado americano para tentar estabelecer parcerias econômicas aí mais significativas. Enquanto eu gravava para vocês, o Trump ele isentou eletrônicos de novas tarifas e, claro, né, isso trouxe um alívio bem grande para empresas como, por exemplo, a própria Apple, porque além de aparelhos, notebooks, celulares, a fabricação de semicondutores, células solares, cartões de memória, também foi tudo isento aí, segundo as informações da própria Bloomberg. Vale lembrar, pessoal, que hoje a Apple ela tem cerca de 20% das suas importações de iPhone para os Estados Unidos da Índia e o restante da China. Então, é uma medida que isenta bastante produtos que sofreriam uma taxação de 145%. Como a gente sabe que o governo americano vem sofrendo uma pressão muito grande dos agricultores, uma pressão muito grande dos CEOs, e claro, a população americana poderia ficar revoltada de ter que pagar um imposto de 145% para ter acesso ao iPhone, por exemplo, que grande parte dos produtos, ou até dos equipamentos para a produção vem da China. Acho que foi meio que um recuo, né, do governo Trump. Lembrando que a medida é, pelo menos por enquanto, temporária, mas claro que isso pode se alastrar, porque a pressão em cima do Trump pode ficar grande. Enquanto isso, galera, temos também a confirmação que a Ucrânia mandou uma delegação em direção aos Estados Unidos, que está inclusive nesse momento agora no país, para renegociar novamente o acordo Terras Raras. A última proposta dos Estados Unidos, pelo menos as informações preliminares, é que ela foi negada pela Ucrânia. Proposta que falava que ia ter um fundo para a administração de todas as terras raras. Esse fundo, metade Ucrânia, metade Estados Unidos, só que o controle do fundo estaria com 5 pessoas. 3 indicadas pelos Estados Unidos, 2 indicados pelos ucranianos, ou seja, os americanos comandariam esse fundo. Além disso, os Estados Unidos teriam prioridade para fazer exploração com suas empresas de qualquer área de reserva mineral de terras raras na Ucrânia, e caso não quisesse fazer, aí a Ucrânia poderia negociar eventualmente com outro país. Mas os Estados Unidos teriam também o direito de veto. Então, sei lá, a China, por exemplo, quer explorar ali. Não pode, porque os americanos vetariam uma empresa chinesa. Além disso, os Estados Unidos consideram que existe uma dívida dos Estados Unidos, da Ucrânia frente aos Estados Unidos na casa de 130 bilhões, pelo menos. Todo o dinheiro desse fundo iria principalmente para os Estados Unidos para pagar a dívida que tem com os americanos. Vale lembrar que o Zelensky considera que isso não é uma dívida, já que foi um dinheiro dado pelo Biden segundo o Zelensky. Os americanos não consideram assim, claro, né? Enquanto a Ucrânia não pagasse, não teria acesso a nenhuma quantia desse fundo. E, inclusive, uma taxa de juros correria de 4% ao ano. A Ucrânia considerou como abusiva essa proposta e, por isso, está mandando representantes para os Estados Unidos. Vale lembrar que, por mais que a Ucrânia esteja assim contra a parede, porque precisa pelo menos de empresas americanas atuando no solo ucraniano
Para conseguir se defender, os americanos também, os ucranianos sabem, estão um pouco contra a parede, já que hoje o grande vendedor de terras raras para os Estados Unidos, inclusive super importantes para equipamentos militares e tal, até coloquei para vocês que o F-47 fica impossível sem os minerais terras raras chineses, o grande vendedor é a China. Em meio a uma guerra comercial, claro que isso pode trazer bastante impacto. Ou seja, é agradável para os Estados Unidos ter acesso a esses minerais e seria agradável para os ucranianos fechar um acordo com os Estados Unidos, desde que seja, claro, um acordo justo e que pelo menos, muito possivelmente os Estados Unidos, que tem muito mais poder de negociação, vai conseguir condições melhores. Mas não o que está sendo proposto, que é praticamente dar o solo, né, ucraniano aí para os americanos. E ontem a gente teve a visita do Steve Witkoff, que é o representante dos Estados Unidos, que primeiro se reuniu com Kirill Dmitriev, que é o representante da Rússia para as negociações de guerra Rússia e Ucrânia, que inclusive visitou os Estados Unidos no passado recente. Agora o Steve Witkoff foi em direção à Rússia, se reuniu com ele e depois com Putin. A reunião durou, galera, mais de 4 horas. Segundo as informações do Kremlin, a reunião ela foi super produtiva e a Rússia conseguiu apresentar o seu ponto de vista sobre o cessar-fogo. Palavras que foram ditas da mídia americana. Os republicanos, lembrando que republicanos não são os trumpistas, são coisas bem diferentes, né? A gente sabe que o Partido Republicano tem várias alas de pensamento e parte dessa ala são os MAGA, os Make America Great Again, mas os republicanos mais tradicionais, mais liberais, conservadores, não são exatamente trumpistas, ficaram um pouco preocupados com o Steve Witkoff mandou de recado para os Estados Unidos. Basicamente, o que ele falou é que existe um caminho curto para chegar na paz Rússia e Ucrânia. Sabe qual é? O reconhecimento que as 4 regiões, Zaporizhia, Lugansk, Donetsk, Kherson e Crimeia, na verdade a Crimeia já não está nem sendo colocada em consideração, né? Já é da Rússia, segundo os russos, mas que as 4 regiões têm que ser da Rússia. Vai lembrar que essas regiões, elas não estão plenamente ocupadas. Parte delas, sim. Algumas regiões, por exemplo, Kherson, a gente tem um limite ali, uma partezinha que ainda está bastante dominada pelos ucranianos. A Rússia fala que essas regiões passaram por referendos, por consultas populares, e a população assim decidiu. Claro que foi uma votação com presença militar russa, quem contabilizou os votos foram os russos, não sei se exatamente, né? É uma votação reconhecida pela comunidade internacional. Mas a Rússia garante que sim. E as palavras do Steve Witkoff foram bem preocupantes, porque foi isso que ele transmitiu e inclusive garantiu, tá? A gente tem que, para acelerar o processo de paz, reconhecer que as 4 regiões têm que pertencer à Rússia, além, claro, da Crimeia. Isso gerou uma série de críticas nos Estados Unidos, tal, e o J.D. Vance, que é o vice-presidente dos Estados Unidos, falou que, na verdade, só estão criticando o Steve Witkoff porque a última administração tentou negociar um processo de paz e não conseguiu. O Steve Witkoff é muito bem visto pelo Putin e está conseguindo fazer esse processo de paz. O Keith Kellogg, que era o representante nomeado, mas que a Rússia não gostava muito, então hoje ele negocia muito mais com os ucranianos, também falou em uma entrevista recente aí para The Times que a ideia era fazer uma divisão da Ucrânia, uma divisão em zonas de influência. Inclusive citou o caso de Berlim, que ali na conferência de Potsdam, né, foi dividido em zonas de influência. Estados Unidos, britânicos, franceses e soviéticos, hoje seriam, claro, os russos, né? A Ucrânia seria uma espécie de nova Berlim. Inclusive, a gente teve até a própria Reuters mostrando o mapa de como que seria essa divisão. Então, você pega grande parte do território, seria uma administração conjunta, uma zona de influência dos britânicos, franceses e dos ucranianos. Uma parte do território, ali no Nordeste, Sul, Kharkiv, domínio dos ucranianos somente, uma espécie de zona tampão, uma zona desmilitarizada, que não saberíamos ainda, né, quais militares ali ocupariam, seriam militares, sei lá, da ONU, uma força de paz estrangeira, não sabemos, e os territórios ficariam com a Rússia. Daí o que é Ucrânia? Pô, como assim? Mas o Keith Kellogg não era o cara que estava do nosso lado? É esse cara que está pretendendo então dividir a Ucrânia? Aí depois ele falou que a sua fala na verdade foi mal interpretada, que na verdade seriam zonas de influências de potências aliadas. Cara, convenhamos, você colocar a Rússia como a potência aliada da Ucrânia para fazer uma zona de influência, meio estranho, né? Então ficou meio confuso ali a justificativa e tal. Mas, aparentemente, os Estados Unidos estão considerando, tanto pelo Keith Kellogg quanto pelo Steve Witkoff, o reconhecimento aí das regiões, pelo menos, que foram anexadas pela Rússia.
Outros pontos, como, por exemplo, a saída do Zelensky, que o Putin fala que é condição primordial, a desmilitarização da Ucrânia, a promessa que não vai entrar para a OTAN, pelo menos não foi divulgado, mas devem ter sido discutidos. Agora, vai voltar para os Estados Unidos essa proposta, alguns debates vão acontecer, e juntamente com a proposta do acordo de minerais terras raras, deveremos saber se haverá ou não um acordo de cessar-fogo. Será, galera? E para finalizar também, hoje vai rolar no Oman uma das reuniões mais importantes dos últimos anos, vamos colocar assim, porque de fato pode apresentar o início de uma guerra no Oriente Médio. Sim, galera, hoje o Oman vai atuar como intermediador entre Irã e Estados Unidos, que vão tentar negociar um novo acordo nuclear. Os americanos alegam que o Irã tem que abrir o seu país para vistorias internacionais, já que tem um programa nuclear que pode ser para fins não pacíficos, e o Irã fala que o seu programa nuclear é sim para fins pacíficos, mas que até aceitaria fazer um novo acordo nuclear, desde que fosse um acordo justo e em pé de igualdade. Os americanos fazem uma série de ameaças, colocando que se o Irã não aceitar o acordo, autorizará um ataque de Israel, inclusive, que pode começar hoje, por isso que eu falei para vocês, e poderia sancionar, controlar, né, ou proibir a exportação de petróleo, fazer as tal das sanções secundárias, ou seja, países que negociam com o Irã vão ser também sancionados pelos Estados Unidos. É fato que é uma reunião super importante e que, caso não haja uma resolução, ou pelo menos a aproximação, o início de uma proposta de acordo nuclear, o Irã pode ser alvo aí de ataque dos americanos e dos israelenses. Será que vai acontecer? Deixa aí nos comentários, galera, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.